Fala, turma. Vamos ver o que aconteceu no mercado hoje. Mais um dia de muita volatilidade. A gente viu aí o Dow Jones perdeu 0,5%, o SP500 1,5% e a Nasdaq, sempre fica mais suscetível a essas notícias, né, de aumento de juros, foi a que mais caiu, 2,5%. Tá certo? Foi um dia muito volátil. O mercado até começou bem, começou estável, no positivo, e depois do meados da tarde começou a virar para o negativo, tá certo? Então vamos lá ver aqui no gráfico como é que foi o dia de hoje. Então a gente tem aqui o SP500, como eu falei, ele perdeu 1,5% no dia de hoje. Vamos dar uma olhada nesse gráfico aqui. Novamente, ele veio buscar o suporte dessa média móvel de 50 períodos, tá certo? Vamos olhar nos gráficos maiores para entender o que está acontecendo. Nos gráficos maiores, no gráfico mensal, como a gente viu, já estudou nos outros vídeos, no gráfico mensal também bem tranquilo, não tem nada de desesperador tecnicamente, né, no gráfico mensal, tá certo? No gráfico mensal ainda não perdeu, nem chegou perto de perder esse fundo aqui. A gente pode colocar esse fundo aqui como um grande suporte no mensal. Ó, podemos até colocar esse aqui, olha só, 429, tá certo? É um grande fundo no mensal, tá certo? Vamos olhar agora o gráfico semanal. O gráfico semanal também está oscilando nessa média móvel de 20 períodos aqui, servindo como suporte, tá? Mas também no gráfico semanal nada demais, tá certo? Ele ainda não perdeu esse fundo aqui do mensal. Também nós temos esse fundo aqui no semanal, tá certo? Que além dessa linha horizontal de suporte aqui, ó, vamos traçar aqui, além dessa linha horizontal de suporte, nós ainda temos a média móvel de 20 períodos também servindo como um grande suporte aqui no semanal, tá certo? Olha quantas vezes ele respeitou, tá certo? Essa média móvel de 20 períodos, certo? Aqui, provavelmente foi aquele período da pandemia, olha só, em março, tá certo? Então, olha só, desde então, a grande maioria das vezes que ele toca nessa média móvel de 20 períodos, fora essa exceção aqui, que ele perdeu um pouquinho, mas logo depois se recuperou, tá certo? Mas na grande maioria das vezes, essa linha de média móvel de 20 períodos no semanal segurou, serviu como um grande suporte, tá certo? E mais uma vez, não é diferente. Olha só, esse candle semanal aqui, olha só como é que chegou a tocar na média móvel de 20 períodos e logo depois reagiu, tá certo? Então vamos voltar aqui para o diário. O diário, ele está realmente com grande volatilidade, tá certo? Não vejo, novamente, não vejo, tecnicamente falando, não vejo nada assim desesperador, tá certo? É um período com grande volatilidade, as correções são saudáveis, tá? A gente já vem estudando, a gente sabe que os índices norte-americanos estão muito descolados, tá? Então, eles estão muito tempo sem uma forte correção. A gente viu que no mensal há muito tempo que ele não tem uma correção para formar uma base de preço, tá certo? E a gente já sabe que numa formação de uma base de preço no mensal, significa que nos tempos menores, tipo o semanal e principalmente o diário, preciso entrar numa tendência de baixa, tá certo? Mas se isso acontecer, não significa que é um desespero que o mercado vai entrar agora em bear market, tá? Mas simplesmente porque nos gráficos maiores eles estão formando uma base de preço, um fundo ascendente, tá certo? Então é isso aí. Vamos olhar aqui agora o QQQ, que é o nosso Nasdaq, foi o que mais sofreu hoje, 2,5%. Então, olha só, no diário, ele já está nessa lateralização aqui, olha só. Se a gente traçar aqui um canal, a gente vai ver que ele está oscilando
essa faixa de preço, ok? Há muitos dias está oscilando dentro dessa faixa de preço, tá certo? Tecnicamente ele perdeu um movimento de alta, tá? Já perdeu esse último fundo aqui, mesmo ele tendo se recuperado aqui, chegou a perder. Vamos botar aqui, esse aqui seria o último fundo, tá? Perdeu aqui. Na verdade, ele nem perdeu, olha só como ele respeitou, o mercado respeitou esse último fundo aqui, certo? Então a gente tem, de qualquer forma, a gente tem que olhar nos próximos dias como que vai ser o comportamento, tá, dos investidores. Vamos olhar no mensal, sempre olhando o gráfico mensal para estabelecer um parâmetro para saber qual é a tendência do mercado. E a gente sempre olha a tendência nos gráficos maiores, tá certo? Então, novamente, o mensal não mostra para a gente nenhum problema, tá certo? Não mostra para a gente nenhum problema. A gente já sabe que também está muito esticado. Precisaria até formar, precisaria não, mas seria bem saudável se ele formasse uma base de preço, um fundo ascendente no mensal para continuar subindo, como ele fez aqui, ó. Ele conseguiu formar uma base de preço aqui, teve uma formação aqui, um fundo ascendente e continuou para continuar subindo de forma saudável. Vamos olhar aqui o semanal. O semanal muito bonito, também muito bonito, nada de errado, tecnicamente nada de errado, tá certo? Esse aqui a gente pode colocar como último fundo forte no semanal. Ó. Aqui um pouquinho, tá certo? Um último fundo forte, teria esse último fundo aqui, tecnicamente esse aqui é o último fundo, mas tá certo? Pelo meu modo de operar, eu consideraria perder este fundo aqui como uma reversão da tendência de baixo. Por enquanto, eu vou ficar apenas nessa lateralização aqui no semanal, tá certo? A gente já está vendo aqui, olha só, que tem essa linha de suporte aqui. Ele chegou a perder, mas já está querendo buscar ficar dentro dessa linha de suporte aqui para não perder esse fundo, tá certo? Então eu vou me preocupar mesmo se ele perder esse suporte aqui, 350 mais ou menos, tá certo? Agora, não quer dizer que o mercado esteja, mais uma vez, não quer dizer que o mercado esteja fácil. A gente já viu que no diário, ou seja, nos gráficos de curtíssimo prazo, tá certo? Tem muita volatilidade. Olha só, tem muita volatilidade. Então, foi o que eu falei. Se você tem uma conta grande, pode ficar fazendo trades curtos, day trade, ou até mesmo de um dia, 2 dias, depois sai fora, beleza. Tá? Se não, espera um pouco. Porque, olha só, em 2 candles, olha só qual foi a força do mercado. Ele saiu, em 2 candles, ele saiu, vamos botar aqui, 369, ele chegou a 390 praticamente. Tá? Então, assim, são quase 20 pontos em 3 candles, tá certo? Logo depois devolveu tudo. No candle de hoje, ele já praticamente devolveu metade, ó. Tá certo? Até um pouquinho da metade, 55% que devolveu em um candle, em um dia, tá? Tá entrando volume, a gente vê aqui que tem um volume grande de venda que entrou hoje, tá certo? Então, mais uma vez, o mercado não tá fácil. Isso não significa que não dê bons trades. A gente sabe que quando o mercado está volátil, é bom para fazer operações. Desde que você saiba o que está fazendo, tenha experiência, você pode entrar rapidinho, entrando e saindo, ok? Se você está começando agora, espera, estuda, tá? Se você quiser ter um pensamento de investimento de mais longo prazo, tá? O semanal, a gente já viu que o semanal está bem tranquilo, tá bonito. Tá? Então, se você está pensando no horizonte de médio e longo prazo, pode até pensar em fazer algumas entradas, poucas entradas, né, para fazer um preço médio. Então, pode fazer uma entradinha aqui, outra entradinha aqui se cair, mais uma aqui se chegar a beirar a média móvel de 200, tá certo? Ou então esperar,
ok? O trade não precisa fazer todo dia, tá? E quando o mercado tá fácil, aí é mole. Se o mercado tiver uma tendência clara de alta, aí é só você esperar um bom setup e entrar, que a chance de você ganhar é muito grande, tá? Quando o mercado está assim, oscilando muito de um dia para o outro, o melhor, ou você sabe o que está fazendo, tá? Tem bastante experiência, você pode entrar e sair rapidinho no trade, tá? Então você entra, ganha alguns percentuais ali, rapidinho ganha, e sai fora, tá? Não fica esperando, como a gente faz, que a gente entra numa operação e fica esperando para poder sair, tá? Que o mercado realmente não está muito confiável nesse momento, tá certo? E aqui é o índice Dow Jones, ele chegou a perder 0,5% hoje, tá? Também no diário não tá feio, a gente já falou nos vídeos anteriores que o Dow Jones para mim é o melhor gráfico. Vamos olhar aqui no mensal, novamente vamos ver o mensal, ó, ele ficou lateralizando no mensal, olha quantos candles aqui, praticamente lateralizados aqui, tá? Isso aqui são barrinhas de meses, então um mês, dois, três, quatro, tá certo? No mensal tá, não tem nada de errado. Vamos ver aqui no semanal. O semanal também muito bonito, tão bonito quanto o QQQ da Nasdaq, tá bonito, formando topos e fundos ascendentes, ainda em tendência de alta no semanal, tá certo? O diário também não está feio, formando topos e fundos ascendentes. Mais uma vez ele veio beliscar aqui a média móvel de 20 períodos, tá certo? Então, volume entrando, tá? Então a gente tem que ficar atento, tá certo? O mercado ainda não está seguro, e a gente ainda não tem uma visão clara do que ele quer. Então a gente viu que um dia ele tá animado, outro dia ele tá desanimado. Vamos ver o Spike novamente. Ó, teve dia que esses 2 dias aqui ficou super animado, você vê que ele veio, tocou aqui o 457 no SP500 e teve força, muito fôlego. Olha só como entrou o volume de compra aqui, tá certo? Então ele deu uma reagida violenta. Depois no próximo pregão ele continuou subindo, também volume de compra entrando, mas menos do que do dia anterior. E aí nos 2 dias seguintes, olha só, chegou até a subir um pouquinho, mas chegou até fazer um dia positivo, tá? Maior do que o anterior. Mas hoje, olha só, a gente entregou praticamente tudo, a metade, tá certo? E volume de venda entrou volume, tá? Então, assim, o mercado ainda não está muito seguro para onde ele quer ir. Então, muitos investidores estão fazendo exatamente o que eu falei para quem já é mais experiente, é o que está fazendo. Então, olha só, quem entrou por aqui já teve, assim, quando começou a ver que a posição dele já gerou um bom lucro, já começou a desfazer, tá certo? Já começou a vender e realizar lucro, tá certo? Para garantir aquela operação, tá certo? Então, assim, está muito difícil você segurar a sua operação por um período grande, longo. Se você sabe o que está fazendo, tem uma conta grande que pode fazer até day trade, tá certo? Pode fazer. Se você sabe o que está fazendo, pode fazer. Não tem, a princípio não tem nada de errado nos gráficos, embora o mercado esteja em pânico, o Fed vai aumentar os juros. Vai aumentar os juros, mas a gente já conversou. Ninguém vai ganhar 1% ao ano e pagar as contas, entendeu? Então, assim, a renda variável vai continuar também no jogo, tá certo? Só que neste exato momento aqui o mercado tá muito volátil. Então eu recomendaria a quem está entrando agora, tá, a ficar só observando no momento, ok? Então é isso aí, por hoje foi isso aí.